Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém no efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal resiste em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amém. Irmãos, a vida cristã é marcada por contradições, por lutas. A vida cristã é marcada por muitos desafios, por muitas dificuldades. John Gilly, em um folheto intitulado O Caráter de um Velho Puritano Inglês ou Inconformista, disse o seguinte: toda a sua vida ele a tinha como uma guerra em que Cristo era seu capitão. Suas armas eram as orações e as lágrimas, a cruz o seu estandarte, e a sua palavra lema: Vincit quid patitur. Aquele que sofre, conquista. Vincit quid patitur. Aquele que sofre, conquista. E o texto que nós acabamos de ler vai falar sobre essas batalhas, sobre estas guerras, sobre estas lutas que são comuns a todo crente em Cristo Jesus. Você não tem paz, não há paz como tem o mundo. E paz não é ausência de guerra. Há uma discussão sobre este capítulo em especial, capítulo 7 de Romanos. Especialmente nos 2 últimos séculos, há uma discussão grande descrevendo este homem aqui, o apóstolo Paulo, se ele aqui está falando como alguém de fato regenerado ou alguém que não foi regenerado. E dentre as controvérsias teológicas em Romanos 7, está uma visão chamada de perfeccionismo, ou perfeccionista, conforme defendida por um teólogo chamado John Wesley. Ele vai afirmar que Paulo aqui está falando da sua vida passada, não a vida presente. Ele vai dizer que Romanos 7 é a descrição daquilo que Paulo era antes do chamamento dele, antes da conversão dele. Eles dizem que a partir do novo nascimento, a pessoa passa por uma transformação instantânea, se torna uma pessoa perfeita. Podemos entender assim, em alguma medida. Podemos entender assim, de acordo com a objetividade da salvação, do momento em que eu creio que Cristo Jesus me chama para ser santo, para viver uma vida separada, mas não por causa das minhas obras, não por causa daquilo que eu faço, não por causa do desenvolvimento da minha vida cristã até o dia da morte.
nós somos santos, mas santos por aquilo que Cristo definitivamente fez na cruz do Calvário. Mas não posso dizer que estou em plena santidade, ou que atingi, conforme John Wesley, a perfeição. Há uma consciência em nós que contradiz essa teologia. Há uma consciência no homem carnal que denuncia o homem com respeito à sua insuficiência na luta contra o pecado. E se o homem testemunha assim, muito mais o céu e Cristo testemunha sobre este homem. Irmãos, a tradição da igreja sempre acreditou corretamente que Paulo está aqui falando de sua experiência pós-conversão, pré-conversão. Acreditamos aqui que Paulo está descrevendo o dilema dele ainda quanto cristão, alguém que foi alcançado pela graça divina. No entanto, a sua trajetória é marcada por muita luta, também a nossa, por muitos desafios. Embora esse debate aqui seja em alguma medida legítimo e importante, eu quero destacar aqui com os irmãos a forma pastoral como o apóstolo Paulo escreve esta carta, a forma pastoral como o apóstolo Paulo vai lidar com todo esse dilema. Ele é alguém aqui preocupado com a alma dos seus irmãos, preocupado com a alma da igreja, e vai retratar aqui o que acontece no seu próprio coração, na sua própria alma, e suas experiências diante da luta, da batalha com o pecado. Há uma luta interna, e o apóstolo Paulo não omite isso. O apóstolo Paulo, como dizem, não passa pano, ele não encoberta esta verdade. No início do capítulo 7, versículo 6, o apóstolo vai dizer assim: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de um modo que servimos em novidade de espírito. Paulo menciona aqui um novo modo, um novo serviço, agora liberto da lei, mas no versículo seguinte, ele reconhece um papel benéfico da lei em desmascarar ou descortinar o coração do homem. O seu próprio coração diante da lei, como um espelho, reflete as suas lutas, as suas batalhas, os seus dilemas. Paulo escreve no capítulo 7, verso 7 a 13, como foi convencido pela graça de Deus da gravidade do seu pecado e da incapacidade de ser justificado pela lei, sem considerar a condição do seu próprio coração. Paulo fala agora aqui como um crente em Cristo regenerado. O apóstolo Paulo fala aqui como alguém que foi alcançado pelo Senhor, pela graça do Senhor. Paulo vai relatar aqui, eu repito, as mesmas experiências que eu e você, como crente em Cristo, estamos sujeitos, estamos submetidos. Dos versos 14 ao verso 25, o que nós temos são alguns paradoxos, os sentimentos opostos, os movimentos contraditórios da vontade para descrever a vida cristã. Essas palavras aqui são intencionais para demonstrar a complexidade da experiência de um coração tocado pela graça de Deus. A vida cristã é uma vida marcada por paradoxos, refletindo uma luta interna, uma luta grotesca, uma luta violenta e constante nas nossas almas. É importante notar que dos versos 7 ao verso 13, Paulo usa o passado para descrever as suas experiências, enquanto que no restante do capítulo ele utiliza o presente, demonstrando que a situação descrita é contínua, é permanente. Não é uma situação isolada, algo que pontual, ele aconteceu na vida dele, mas agora tudo vai ser diferente.
Não, a luta aqui é uma luta constante. Essa é a vida de Paulo. Ou, melhor, essas são as guerras de Paulo. Essas são as nossas guerras. Essas são as nossas lutas. A vida cristã é uma caminhada difícil, dura. Muitas vezes nós somos levados ao ponto do desespero. A vida cristã propõe a nós duras batalhas. Nós vamos reparar aqui outra coisa interessante nesse texto. A maneira crescente, a forma como o apóstolo Paulo vai avançando aqui, o desejo dele de externar aquilo que que traz aflição na vida dos crentes em Cristo. A luta interna que progride, que está presente em cada um de nós. Veja aqui, neste ponto, o perigo. O perigo de interpretar que Paulo está falando aqui apenas de sua experiência no judaísmo. O perigo de interpretar esse texto achando que Paulo está falando apenas de um tempo passado, que transmite essa visão do perfeccionismo embutido. Se considerarmos que Paulo estava aqui descrevendo um coração não regenerado, qual seria a nossa luta? Qual seria a batalha do apóstolo Paulo? Qual seria as nossas dificuldades? Uma vez convertido, uma vez alcançado pela graça de Cristo, agora pronto, vivemos uma vida perfeita. Essa visão exagera na leitura da regeneração. Essa visão vai eliminar a natureza pecaminosa completamente. Completamente. E não podemos subestimar a obra da regeneração. Não podemos. O objetivo aqui do texto, o objetivo é redentivo. O apóstolo Paulo deseja que os crentes se apeguem a essa realidade, a realidade da luta interior, interna. O apóstolo Paulo, de modo aqui real, ele quer que nós nos apeguemos a esse fato brutal das nossas condições diante do pecado, diante da guerra do pecado. Mas também ele quer expressar aqui para nós a contradição entre essa luta, entre essa batalha, entre essas guerras e a vitória em Cristo Jesus. Que muita gente não avança na fé porque não compreende de modo equilibrado essa batalha. Não compreende quem ela foi feita em Cristo e que agora, neste processo de santificação, eleito pelo Senhor, nós ainda temos duras batalhas pela frente. Alguns vão partir para aquilo que na teologia nós vamos chamar de antinomianismo. Antinome, anti-lei. E aí vive uma vida sem responsabilidade. Vive uma vida devassa. Uma vida à parte de Cristo. Uma vida à parte de Deus. Ora, alguns pensam assim: se eu fui eleito, se fui salvo, pronto, está tudo com Deus. Outros vão cair nas ameaças do legalismo. Se eu não fizer por onde, se eu não observar aqui, se eu não guardar essa lei, se eu não cumprir dessa forma, eu estou perdido. Capítulo 8, versículo 12. O apóstolo Paulo vai desenvolver essa ideia. Ou melhor, o apóstolo Paulo vai concluir a sua argumentação, dizendo que somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. O tom aqui é pastoral. E evidente aqui. Ele quer que entendamos nossa relação com Deus sob a perspectiva equilibrada, nem leviana,
nem legalista. Paulo está aqui expandindo a sua explicação sobre a lei, que ele vai chamar de boa. No verso 13, ele interpõe aqui a sua própria figura para ilustrar que, embora a lei seja boa e espiritual, a natureza humana continua a lutar contra ela. E muitos vão tropeçar. Em especial no verso 14, onde Paulo diz: sabemos que a lei é espiritual. Vocês estão acompanhando aí? Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, sou o quê? Carnal, vendido à escravidão do pecado. O contexto aqui deixa claro que Paulo fala de sentimentos e lutas que não pertencem a um coração não convertido. O não crente, o não convertido, não tem essas dificuldades, não passa por essas batalhas. Paulo contrapõe aqui a natureza humana à lei do Senhor. A carne é inimiga de Deus e não se submete à lei. A natureza pecaminosa é retratada aqui como uma rebelião contra o Senhor. A lei, por outro lado, ela é espiritual e demanda de nós obediência. Uma obediência que não é meramente externa, mas é espiritual. Essa demanda aqui exige de nós uma conformidade interna, não apenas externa, com a lei do Senhor. Paulo vê a contradição interna como uma inimizade contra o Senhor, que perturba aqui o seu pensamento, enquanto a lei do Senhor é boa e espiritual, revelando, mostrando, descortinando para Paulo o seu pecado. Está um espelho em sua frente. A lei como um espelho, refletindo a imagem de um homem regenerado, mas com profundo conflito na sua alma, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. E no verso 15 ele diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Esse detestar aqui é detestar o pecado. Essa, irmãos, não é a voz de um não convertido. Essa aqui é a voz de um crente em Cristo. Alguém que diante do espelho vê refletida a sua luta genuína contra o pecado. Algo que ele já havia abordado no capítulo 2 e 3. Paulo detesta o pecado. Paulo odeia o pecado. O regenerado não tem essa preocupação. O não regenerado não tem essa preocupação. Essa preocupação não pesa sobre ele. Um não regenerado não está infeliz com o pecado. Um não regenerado não sofre com seus pecados. A sua escolha são sempre escolhas pragmáticas. Ele vai optar por aquilo que lhe é agradável. Ele não tem lei, não tem onde se pautar, não tem onde se agarrar. Ele não obedece por fé. Não há essa necessidade no coração de um não regenerado. E aqui cabe uma aplicação para você. Aqui cabe uma aplicação para nós. Nós devemos detestar o pecado nessa mesma proporção do apóstolo Paulo. E se a gente não detesta o pecado, se a gente não odeia, conforme o apóstolo Paulo, o pecado, algo está errado conosco. Há de se duvidar se de fato fomos alcançados pela graça de Cristo. Nós, irmãos, precisamos odiar o pecado. Nós precisamos ter ojeriza pelo pecado.
aversão ao pecado. Por quê? Porque isso ofende o Senhor. Porque isso ofende o nosso Deus. Porque isso quebra a nossa relação com Ele. Essa detestação vem de uma verdadeira tristeza pela quebra do nosso relacionamento com o Senhor. Paulo aqui detesta o pecado. Muitas vezes, irmãos, nós amamos o pecado. Nós cuidamos dos nossos pecados como um animal de estimação. Nós alimentamos o pecado. Vivemos em função deste pecado. O apóstolo Paulo diz aqui, olha, eu odeio o pecado. Em seu sentimento, o apóstolo Paulo odeia o pecado. Na sua vontade, ele odeia o pecado. Mas faz uma escolha que não consegue concretizar. No verso 18, ele afirma, porque eu sei, reparem as palavras do apóstolo Paulo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Você sabe o que é isso? Você sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Paulo tem desejo pelo bem, ele tem desejo da santa vontade de Deus, como revelada na Escritura, na palavra do Senhor, na lei do Senhor. Paulo sente prazer na lei de Deus. No versículo 22 ele diz, porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer nessa lei. Não é um prazer intelectual apenas. Este prazer do apóstolo Paulo não fica apenas na sua mente, no campo das suas ideias, mas ele faz com que isso desça para o seu coração e para a sua alma. Há um regozijo aqui profundo no apóstolo Paulo. Um regozijo que vem da própria lei do Senhor, que é perfeita. Salmo 19, versos 7 a 11. O Salmo vai cantar para nós esse amor, esse apego pelas Escrituras, pela palavra do Senhor, pela lei do Senhor. A lei do Senhor, diz o salmista, é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O salmista continua dizendo que os juízos, ou seja, a lei do Senhor, são verdadeiros e todos igualmente justos. E no verso 10, nós temos uma declaração apaixonada do salmista pela lei do Senhor. São mais desejáveis. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoestam teu servo em os guardar a grande recompensa. Paulo sente prazer aqui na lei e odeia o pecado. Ele prefere a lei do Senhor em sua vontade e vê a lei com sua regra de obediência, qual deve ser seguida com total submissão. No Salmo 119 vai afirmar para nós que os mandamentos do Senhor devem ser obedecidos sem desvios. Paulo sabe, se desviar da lei um pouquinho só, ele incorre em grande erro. Ele incorre em pecar. A ideia de pecado é interessante nas Escrituras. A ideia de pecar pode ser entendida como errar o alvo. Tem um arqueiro, ele mira, aponta para o ponto lá do seu alvo, o seu objetivo, mas na hora de soltar o arco,
ele erra. Paulo destaca com isso, irmãos, que não há outro lugar em que se deva repousar a confiança em termos de obediência, senão na lei do Senhor. Ele odeia o pecado. Ele ama a lei do Senhor. Irmãos, a escravidão da mente, a lei, é importante para que a gente entenda o pecado e a obediência. Esses são os sentimentos de um homem regenerado. Ele tem amor pela lei. Ele tem prazer na lei. Ele deseja fazer o bem. Ele é escravo da lei. No verso 16, Paulo fala que consente com a lei que é boa. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ele quer dizer que a lei denuncia quem ele realmente é. A lei confirma o diagnóstico da sua falência em obedecer. Paulo demonstra sua incapacidade de cumprir a lei, revelando a falência que há no seu coração. Nós falhamos. Assim como Paulo, vacilamos. A gente olha para a história desses homens da Bíblia, os grandes vultos, olhamos com admiração. Possivelmente Paulo esteja aqui na galeria daqueles seus heróis da fé. No entanto, irmãos, ele assume para nós as suas dificuldades, as suas guerras. As suas batalhas não estão escondidas. E no verso 17, Paulo afirma que, nesse caso, que faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Só que ele não usa isso aqui como uma desculpa do pecado. Olha, se eu ajo assim, se eu fiz assim, se eu errei o alvo, se eu pequei, é porque eu não consigo. Eu não domino a mim mesmo. A gente utiliza da lei para justificar o nosso próprio pecado. A gente vê isso com as crianças. A gente ensina, a gente orienta, a gente diz o que a palavra do Senhor fala, instrui a nós. E ela vai comete o contrário. E aí chega a nós e diz, mas eu não consigo. O problema é que muitas vezes isso é uma justificativa para continuar no erro e no pecado. Paulo está dizendo que há poder nele que o desculpa do pecado. E no verso 18 ele explica, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Na minha carne não habita bem nenhum. Paulo revela que, apesar de seu desejo pelo bem, ele ainda tem um mal em si. Olha, nós estamos falando, eu repito, do apóstolo Paulo, que é o grande herói de muitos aqui. Ele é realista. Na minha carne não habita bem nenhum. Aqui é importante a gente entender algo sobre a morte de Cristo. É importante entender que a morte de Cristo trata da nossa justificação, da nossa necessidade contínua de lutar contra o pecado. Essa luta que Paulo está descrevendo aqui, refletindo a condição de um homem regenerado, que ainda enfrenta uma batalha inteira contra o pecado. Isso é muito importante. Mas em primeiro lugar, irmãos, nós temos que entender que a penalidade
penalidade imposta por Deus aos homens por conta dos seus pecados. Há essa penalidade. Pesa sobre nós essa penalidade. Ou seja, os homens têm que pagar por aquilo que fizeram contra o Senhor. A penalidade da lei foi removida. A culpa, neste sentido, foi removida em Cristo Jesus completamente. No entanto, há um outro aspecto a ser considerado aqui. Temos uma relação com a lei do Senhor. Somos chamados a obedecer à lei do Senhor. E fomos achados em um estado de demérito, um estado de queda, que alcança nós, que fere a nós, que atinge nós. Neste sentido, a culpa não é removida. Em termos da lei, a culpa, e conhecedores da lei, a culpa não é retirada sobre nós. É uma prova. O ímpio morre. E nós? Nós morremos. O salário do pecado, a paga pelo pecado é o quê? É a morte. Estamos no estado de demérito. Ainda temos que obedecer à lei. Precisamos nos esforçar em Cristo para obedecer à lei. Nós ainda somos pecadores. Você ainda é pecador. Ainda há dentro de você demérito. Uma condição aí nefasta, terrível. E precisamos assumir isso. Repare o verso 23. Mas vejo nos meus membros, diz o apóstolo Paulo. Mas vejo nos meus membros outra lei que guerreia contra a lei da minha mente. Paulo está falando aqui de algo que há nele, no corpo dele. Corpo aqui incluindo mente do apóstolo Paulo. A queda, irmãos, não aconteceu só no corpo. A queda aconteceu no homem todo. O homem todo foi atingido pela queda. Os seus pensamentos, a sua vontade, as suas emoções. Há algo que se opõe a tudo isso. No verso 3, Paulo fala de uma outra lei que guerreia contra a lei da mente. E a ideia de guerra aqui você sabe muito bem. A ideia de guerra aqui você sabe. Você liga a TV e os noticiários do que acontece aqui na cidade do Rio de Janeiro. Guerras de facções que causam medo, pavor, insegurança, incertezas, que abre fogo contra nós. Guerra, batalha, luta. Só que a ideia aqui é dentro de nós, uma batalha, uma guerra sangrenta dentro de nós, que se opõe a nós, que abre fogo contra nós, que vem com todas as forças, que toma-nos de assalto, que conquista o nosso coração e a nossa alma. Isso acontece também na vida de um crente regenerado. Isso acontece também na vida daqueles que foram transformados pelo Senhor. Abraão pecou? Abraão mentiu. Abraão mentiu. Davi pecou. Davi pecou. Pecou gravemente contra o Senhor. Davi pecou contra o seu Deus. Davi adulterou. Davi matou. Cristo sofreu com isso também. Cristo foi traído pelos seus apóstolos. Aqueles que andaram com ele foram tomados de assalto. O traíram, deixaram, abandonaram. Homens de Deus caem, irmãos, tropeçam, pecam.
Calvino pecou. Jonathan Edwards pecou. O povo, a igreja pecou contra esses homens, expulsando esses homens das suas igrejas. O pecado faz isso. Se você brinca com o pecado, saiba que o pecado, ele trama contra nós. E o que o texto está nos alertando aqui é contra o perigo do pecado. É contra a fúria do pecado que está dentro de nós. Nós somos feridos pelos pecados, atingidos pelo pecado. Não podemos brincar com o pecado. Há um clamor aqui. O que o apóstolo Paulo vem fazendo aqui é clamando ao Senhor. Colocar diante do Senhor em oração essa situação. E ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Desventurado homem que sou. Eu amo a lei, ele diz para nós, eu amo a lei do Senhor, eu amo o Senhor, amo as coisas do Senhor, mas dentro de mim existe uma guerra, uma força contrária terrível. O que eu faço? Aonde ir? A quem recorrer, Vitor? O verso 22 do capítulo 8. O apóstolo vai dizer assim: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, olha, eles estão gemendo, mas não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Paulo está descortinando aqui, irmãos, para nós, do seu próprio coração, do seu próprio peito. Um peito que faz aqui erguer-se em gemido pelos seus pecados. Esse é o seu gemido. Esse deve ser o nosso gemido. Paulo está dizendo: olha, eu sou um homem miserável. Eu sou um homem desventurado. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem virá em meu socorro? Há uma luta. Há uma batalha, gente. Esta luta tem uma razão. A vida do crente não é, nada acontece aleatoriamente. Aliás, na Escritura, nada é aleatório. Capítulo 5 de Gálatas, no verso 16, o apóstolo diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne. Por quê? Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Deus mesmo colocou essa situação de guerra. A carne milita contra o Espírito milita contra a carne. Ele colocou isso para inflamar o nosso peito, a nossa alma, para clamarmos por Ele: Senhor, seja bondoso conosco, seja misericordioso comigo. O Senhor instaura a guerra. O efeito controlado por Ele nos crentes é de dependência. Os efeitos desta guerra é o clamor ao Senhor. Paulo faz coro com Cristo aqui.
Paulo faz coro com Cristo ao dizer que, por meio de esforço, de lutas, de sacrifícios, de dores, lágrimas, o que importa é entrar no reino dos céus. Cristo diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. O reino dos céus é tomado por esforço, uma guerra contínua, é uma luta, é uma batalha, irmãos, que não cessa. Quem me livrará do corpo desta morte? Ele responde agora. Ele responde a você. Talvez você esteja cansado da luta, da batalha contra o pecado. De fato, nós devemos Deus como um fardo esmagador sobre os nossos ombros. Ela nos afasta do Senhor, do amado da nossa alma, do nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, eu luto constantemente contra o meu pecado. Mas está aqui, está em mim. Quem me livrará do corpo desta morte? E ele diz no verso 25: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu estava, irmãos, aqui esperando Paulo progredir, mas ele não progride, ele dá graças a Deus aqui. Mas avança no texto, numa conclusão que parece contraditória ao que ele disse. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou um escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Irmãos, nós podemos dar graças a Deus por Cristo. Se estamos em Cristo, a batalha não acabou, mas a vitória é certa. Cristo adquiriu a nossa santificação, Ele adquiriu a nossa glorificação, a nossa justificação, mas a luta continua, a batalha não para. Paulo é realista. Não é um pregador, é coach. Ele é realista sobre a condição dele, sobre a nossa condição. Esta batalha, irmãos, é uma batalha gloriosa. Esta batalha é uma batalha santa. Essa batalha é uma batalha vitoriosa. A vitória do crente em Cristo está assegurada. Jesus, o Senhor, Ele nos dá a vitória. Ele nos dá a vitória em meio à guerra. Nós estamos amparados. Estamos guardados pela boa mão do Senhor. Mas eu preciso aplicar esse texto. E fazer isso, irmãos, lembrando da palavra de João, no livro de Apocalipse. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti coloco uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tendo pouca força na batalha, na luta, na guerra contra o pecado, tendo pouca força, e aqui uma visão realista sobre nós, temos pouca força, somos frágeis, pequenos, limitados. No entanto, o Senhor nos guarda por meio da sua palavra. O Senhor não nos nega o seu nome. Há muitos aqui sendo diagnosticados desta forma pelo apóstolo Paulo. Você tem pouca força. Parece estranho falar isso, né? A gente escuta tanto, vai lá menino, você pode, você faz, você tem tanta força, você tem poder. E a palavra de Deus diz, você tem pouca força.
A palavra do Senhor diz: você é frágil. Há muitos que chegam à beira de dizer: olha, eu não aguento mais, eu desisto da caminhada. Não é possível continuar. Mas a palavra do Senhor é contrária a tudo isso. Apesar das lutas, meu irmão, apesar das batalhas, é preciso a gente parar e cortar as bênçãos. É preciso a gente parar e olhar de quantas situações o Senhor nos guardou de perigo com relação ao pecado. Precisamos parar e observar a trajetória da nossa vida, porque nós, ainda que cheguemos ao limite, o Senhor não deixou com que negássemos o seu nome. E sabe, isso não é uma propriedade sua, senão propriedade do Senhor, que persevera em nós, que nos conduz até o final. É assim que ele diz: prossiga. Prossiga na fé. Lute, guerreie contra o pecado. Odeie o pecado. Mas é possível ainda que alguém aqui, dentro do seu coração, diante dessa leitura que o apóstolo Paulo faz, tenha paz em si mesmo. Não se perturba com os pecados. Não se perturba com a quebra da lei do Senhor. Irmão, esse é um sinal de que a graça do Senhor não está sobre a sua vida. É impossível aquele que foi alcançado pela graça do Senhor não se entristeça com o pecado. Não odeie o pecado. Estão preocupados com a sua própria glória, com seu louvor, e não com a glória do Senhor. Se é assim, o que eu posso dizer é: corra para Cristo o mais rápido possível. Busque no Senhor os seus cuidados. Entregue a sua vida aos cuidados de Deus. Mas se há essa perturbação em você em relação ao pecado, Deus seja louvado por isso. O sentimento de culpa que pesa sobre o seu peito. Se você odeia o pecado, o sentimento de culpa que pesa sobre o seu peito será dissipado. Lute, guerreie, batalhe com a consciência de que o Senhor é por nós. O Senhor nos assiste e fará com que a sua graça nos leve até o final. Guerreiro, prossiga. Deus será conosco. Toda a sua vida tenha como uma guerra em Cristo. Toda a sua vida tenha como uma guerra em Cristo, o seu capitão. As suas armas. Suas armas são as orações, suas armas são as lágrimas, seu estandarte é a cruz de Cristo. O lema da sua vida é a palavra do Senhor. Incite, quite, atitude. Aquele que sofre, vence. Aquele que sofre as dores do seu pecado é mais do que vitorioso em Cristo. Vamos orar?